Bom dia, pessoal do oitavo ano. Vamos começar mais uma aula de ciências. Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, tá certo? Nós vamos começar a nossa aula hoje com a correção da atividade anterior. Lembrando que quem está com as atividades em dia está de parabéns e que não estiver, corre e coloca as atividades em tempo, porque elas valem frequência e ponto para avaliação, tá certo? A nossa atividade é do dia 14, quarta-feira passada, e a primeira questão diz assim: o que causa as disfunções hormonais? O excesso ou a falta de um hormônio, ou mesmo a dificuldade de ele ser reconhecido pelas células. Isso causa as disfunções hormonais, tá certo? Segunda, cite os nomes de 3 disfunções hormonais. São várias, mas o livro de vocês trabalha essas 3. Hipertireoidismo, hipotireoidismo e diabetes. Terceira, o que causa o hipertireoidismo? Quais os seus sintomas? O que causa é o excesso de produção de hormônios pela glândula tireoide. Os sintomas são insônia, taquicardia, emagrecimento acentuado e olhos arregalados, que a gente chama de exoftalmia. Quarta questão: qual a causa do hipotireoidismo? Quais são os seus principais sintomas? A causa é a insuficiência na produção dos hormônios tireoidianos e os sintomas são ganho de massa corpórea, cansaço e sonolência. Quinta questão: o que é diabetes? Explica o que acontece no diabetes tipo 1 e tipo 2. O diabetes é uma doença provocada pela produção ou ação insuficiente da insulina. A diabetes 1, tipo 1, acontece uma destruição das células produtoras de insulina. E a diabetes tipo 2 tem origem genética também, mas pode estar ligada à obesidade, que é o excesso de peso, e o sedentarismo, que é quando você não faz nenhuma atividade física, e uma má alimentação, que tem muito doce nessa alimentação. Tá certo? Então, pessoal, a gente conclui hoje, acabamos de concluir a correção, concluímos também o sistema endócrino, né? E aí nós vamos iniciar agora um novo tema. A gente vai falar de reprodução, tá certo? Nessa aula de hoje a gente vai falar o início de reprodução. Posteriormente a gente vai falar mais sobre o assunto. Então, o que é reprodução, né? Isso, vocês lembram que quando a gente diferencia um ser vivo de um ser não vivo, a gente tem aquelas etapas fundamentais para um ser vivo, que fazem parte do ciclo vital, que é nascer, crescer, desenvolver, reproduzir-se, envelhecer e morrer. Então, a reprodução é uma parte faz parte do ciclo de vida dos seres vivos. Ou seja, todos os seres vivos vão passar pela reprodução durante a sua vida. Então, a reprodução ela é definida como processo que origina novos indivíduos, tá certo? E é um processo que todos os seres vivos vão passar por eles, e é muito importante a reprodução para garantir a perpetuação da espécie. O que é essa perpetuação da espécie, Ana Cláudia? Essa palavrona bem bonita, perpetuação da espécie, significa manter a espécie viva. Então, todos os seres vivos precisam se reproduzir para que a sua espécie continue viva. Já pensou se todos os seres humanos parassem de se reproduzir? Não iríamos ter novos indivíduos e ia chegar uma hora que a espécie humana ia desaparecer. Assim como acontece em outras espécies também, se não tivesse a reprodução. Então, ela é um processo que todos os seres vivos vão passar, através deles são originados novos seres vivos e é muito importante para perpetuar a espécie, ou seja, para manter a espécie viva no planeta, tá certo? Nós temos 2 tipos de reprodução. Nós temos a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vamos começar falando pela reprodução assexuada. A reprodução assexuada, pessoal, é aquela reprodução que é sem presença de gametas, ou seja, não existe gameta masculino e feminino, tá certo? Essa é a definição. Nós temos alguns tipos de reprodução assexuada que nós vamos falar hoje. Desculpe aí, enrolou um pouquinho a língua, tá certo? Nós vamos falar da divisão binária ou cisparidade. O que é essa divisão binária ou cisparidade? É um tipo de reprodução assexuada que acontece geralmente nas bactérias, em alguns protozoários, como a ameba, por exemplo,
que um indivíduo se divide e forma dois novos indivíduos. Olhem assim, ó, imagina que aqui é uma bactéria. Então, quando essa bactéria vai se reproduzir, ela se divide aqui no meio e aí ela forma duas novas bactérias. E essas duas novas bactérias que são formadas são exatamente iguais à que originou, ou seja, elas são clones da célula que originou, tá certo? O brotamento é um processo que acontece comumente nas hidras. As hidras são animais aquáticos, não é isso? E o que é que acontece? É como se no pezinho tem uma hidra, aí no pé daquela hidra vai brotar um brotinho, que é uma nova hidra, que vai crescer, depois vai se soltar e vai formar um novo indivíduo. Na foto do conteúdo vai ter o desenho para vocês verem isso que eu estou falando, tá certo? E a fragmentação é quando um indivíduo é partido ao meio, ou um pedaço dele, e aquele novo pedaço vai formar um novo indivíduo. Esse tipo de reprodução acontece nas planárias, que são vermes, que quando partem ela no meio, cada pedaço dela forma uma nova planária, e também com as estrelas do mar, que muitas vezes quando ela perde um pedaço, uma perna, aquela perna se regenera e forma uma nova estrela do mar. Esse tipo de reprodução é esse aqui, ó. Olhem aqui, ó. Nesse aqui, primeiro, tem a divisão binária, que um se divide e forma dois exatamente iguais, que é nas bactérias e protozoários. Aqui nós temos o brotamento, ó. Vejam que forma um brotinho, ele cresce, se solta e forma um novo indivíduo. E aqui nós temos a fragmentação, que é o que acontece na estrela do mar, tá vendo? Ela é partida ao meio e cada novo pedaço forma uma nova estrela do mar. E a outra forma de reprodução assexuada que nós vamos falar é a estaquia. A estaquia acontece muito nos vegetais, onde eles pegam um pedaço de uma planta, uma raiz, às vezes até uma folha, e a partir desse pedaço de um galho, de um galho da árvore, eles plantam no chão e vai nascer uma nova planta. Um caso muito comum de estaquia, que vocês já devem saber, é o que acontece com a siriguela. Geralmente a siriguela, a gente não planta a semente, né? Pega um pedacinho, um galho de siriguela, planta no chão, vai crescer e formar um novo pé de siriguela. Isso é uma reprodução assexuada que recebe o nome de estaquia, tá certo? A reprodução sexuada é aquela com presença de gametas. Nós vamos ter o gameta que vem do homem e o gameta que vem da mulher. Esse tipo de reprodução acontece na maioria dos animais, acontece com nós seres humanos. Nos seres humanos, o gameta masculino recebe o nome de espermatozoide e o gameta feminino recebe o nome de óvulo ou ovócito. Quando eles se juntam, formam uma célula que é chamada célula ovozigoto, que vai se desenvolver e formar um novo indivíduo. Então, isso é a reprodução sexuada. Então, assexuada é sem presença de gametas, sexuada com presença de gametas. A reprodução sexuada, ela vai garantir a variabilidade genética. E o que é isso? Fazer com que os indivíduos sejam diferentes. Por quê? Enquanto na reprodução assexuada, os indivíduos formados, como eu expliquei para vocês, são clones, ou seja, são exatamente idênticos aos que originou, na reprodução sexuada, os indivíduos vão ser diferentes dos seus pais. Vão ser semelhantes, parecidos, mas não iguais. É o que acontece com nós. Nós não nascemos exatamente iguais aos nossos pais e por isso temos características diferentes e essa variabilidade genética ajuda a espécie a se desenvolver com mais facilidade. Então, uma das vantagens da reprodução sexuada sobre a reprodução assexuada é porque a reprodução sexuada permite essa variabilidade genética, ou seja, a formação de indivíduos geneticamente diferentes e com mais capacidade de se adaptar às mudanças do meio ambiente. Tá certo, pessoal? Então a gente encerra aqui. Vou postar a atividade, vocês devem copiar as perguntas, resolver, mandar a foto no meu PV ou no nosso grupo de ciências, no máximo até na próxima aula, que é a próxima quarta-feira. Qualquer dúvida é só chamar no PV, no meu PV ou no grupo de ciências, estou disponível de 7 até as 5. Não deixem de fazer a atividade, porque é frequência e é nota. Qualquer coisa é só chamar. Tchau e um abraço.